A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 9, onde a gente vai tratar sobre um assunto muito importante, o primeiro projeto de globalismo. Eu acredito que Deus em Cristo vai falar muito com você. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, nota 10, deixa aí o seu likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, a alcançar mais pessoas. Aproveita também, por favor, deixa aí o seu comentário, diga de onde você está assistindo essa aula, eu fico muito feliz em te conhecer e já eu quero agradecer essa turma abençoada aí de todas as partes do Brasil que estão deixando seus comentários. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, tá? Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa aqui no canal. Tem aula para professor da escola bíblica também. Projetos aí que a gente está deixando disponibilizados nas nossas playlists no canal. E hoje a gente vai tratar sobre esse assunto, lição de número 9 da classe dos adultos. É muito importante você iniciar pelo texto bíblico da lição, observar que tua lição tem 3 objetivos, 3 pontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Então vamos que vamos lá aprender Jesus. Chegamos hoje na lição de número 9 aqui da classe dos adultos e ela vai tratar sobre esse tema, o primeiro projeto de globalismo. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento: a segunda civilização humana. Esse primeiro ponto está dividido aí em 3 subtópicos e é muito importante você ter isso em mente. E o primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a apostasia de Cã e Canaã. Esse é o primeiro subtópico aqui do ponto número 1 da classe dos adultos. Nós estamos estudando nessa aula esse tema importante, esse tema que trabalha sobre esse primeiro projeto de globalismo da civilização humana. E nesse primeiro subtópico a gente vai compreender essa questão dessa apostasia, de se afastar da fé de Cã e Canaã. De acordo com Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 29, é importante você observar isso na palavra de Deus, você vai perceber que o filho de Noé, Cã, ele trata o seu pai de forma irreverente. Isso desagrada a Deus também e ao seu pai. E anos mais tarde, Canaã, ele que é neto de Noé, toma então uma atitude terrível, passa a ser um homem mau que desagrada ao Senhor. E observe, essa geração de Noé é a segunda geração que nós encontramos dentro da Bíblia. E observe, essa geração de Noé é a geração pós-dilúvio. E essa geração era a geração que era para andar de acordo com a vontade do Senhor, andar conforme a aliança. Porém, nós já encontramos nessa geração aqui a interferência do pecado, a irreverência, a maldade nos próprios filhos de Noé. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, 33, Paulo faz questão de dizer que a geração de Cã e Canaã influenciaram também os seus irmãos, Sem e Jafé. Você vai perceber na Bíblia que o pecado influencia as pessoas. E nesse primeiro subtópico, qual é a essência dele para passar para os seus alunos? A essência dele, ela acaba demonstrando para a gente em sala de aula que o pecado influencia as pessoas a se apostatar da fé. Você percebe que Noé era um homem aliançado com Deus, mas as suas gerações, os seus filhos, se afastaram da presença de Deus, influenciados pelo pecado. E o segundo subtópico vai tratar sobre outro argumento, desenvolvendo exatamente essa influência do pecado na geração dos filhos de Noé. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Esse é o segundo subtópico do ponto número 1. Essa doutrina de Noé é ensinamento. A palavra doutrina pode ser traduzida por ensinamento, ou seja, o enfraquecimento do ensinamento de Noé, o enfraquecimento de ensinar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a aliança com Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao 24,
Está aqui a base para a nossa leitura desse estudo de hoje. Você vai perceber que com as gerações dos filhos de Noé, com as suas descendências, você percebe que Noé então perde o controle espiritual, doutrinário, de ensinar a vontade de Deus para com seus filhos. Esse enfraquecimento se dá por causa exatamente da influência do pecado que é passado de geração a geração. E essa influência do pecado é passada, por exemplo, com o próprio desrespeito que os filhos de Noé têm com ele, com o próprio desrespeito à vontade de Deus para com a vivência, em aliança com esse Deus vivo. Então você percebe, à luz da palavra de Deus, que o pecado ele não se acaba a partir do dilúvio, mas ele é levado de geração a geração. Isso é passado de pai para filho, isso é passado de geração a geração. Somente em Cristo esse pecado então tem um fim, e a partir de agora nós temos uma escolha em Cristo, porque ele leva sobre si esse juízo de Deus que nos levaria para a morte. E agora em Cristo nós temos a escolha de servir a Cristo, porque uma oportunidade nos é dada de reconhecer os nossos pecados e pedir perdão pelos mesmos. De acordo com Gênesis capítulo 9, versículo 29, está escrito que a primeira geração foi exatamente julgada por causa do pecado, e a segunda geração, que são os filhos de Noé, quase passa pelo mesmo juízo. E aqui a gente acaba aprendendo nesse segundo subtópico que a influência do pecado só nos leva ao caminho pior. Que a influência do pecado só nos afasta da presença de Deus. E o que a gente está aprendendo hoje nessa visão antropológica da nossa aula? Nós estamos aprendendo que a primeira geração foi julgada por causa do pecado. A segunda geração teve uma oportunidade, mas mesmo assim, tendo essa oportunidade, essa segunda geração também é corrompida pelo pecado. Quem é que nos livra desse pecado? É Jesus. Jesus nos dá essa oportunidade de buscar a presença de Deus. Jesus é a essência de toda a Bíblia. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é o centro da nossa salvação. Vamos então avançar agora para o último subtópico do ponto de número 1, subtópico de número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o descaso para o mandamento divino. Esse é o terceiro subtópico. À luz da palavra de Deus, você percebe que os filhos de Noé, a descendência de Noé, se afastam da presença de Deus. Em Gênesis capítulo 9, versículo 7, está escrito que ao invés deles obedecerem o mandamento divino, que era povoar a terra, se espalharem pelo planeta, ao invés deles fazerem isso, eles desobedecem e se aglomeram em um único lugar. Eles preferem ficar unidos, desobedecendo à vontade de Deus, o mandamento de Deus, a ordem divina de povoar a terra. E aqui você percebe exatamente nesse primeiro ponto, nesses três subtópicos, essa questão da influência do pecado. Essa questão da influência que caminha levando as pessoas à desobediência. A primeira geração, ela é julgada pela vontade de Deus. A primeira geração é representada aqui com os filhos de Adão. A segunda geração é representada agora pelos filhos de Noé. E você percebe, à luz da palavra de Deus, que os filhos de Noé, mesmo tendo passado pelo juízo e sendo salvos, são desobedientes, se afastam da presença de Deus e, por causa da influência do pecado, desagradam a Deus. E a gente percebe, à luz da palavra de Deus, que a única maneira de serem salvos é através de Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. E você percebe que agora eles passam a encontrar métodos, à luz da palavra de Deus, através de sacrifícios para o perdão dos pecados. Não essa primeira geração, mas anos mais tarde, isso vai ser feito até mesmo orientado pelo próprio Moisés. Essa primeira geração aqui, a geração de Noé,
que é tratada pela Bíblia como a segunda, essa que eu estou trabalhando com você, ela é uma geração que passa a ser desobediente. É a geração de Babel. Agora vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o globalismo de Babel. Perceba, nossa lição está focando agora a partir da desobediência dos filhos de Noé até Babel. E nesse segundo ponto, nós vamos trabalhar em dois subtópicos esse argumento. O que está levando o homem a se afastar da presença de Deus à luz da palavra de Deus aqui que é descrita nessa narrativa do Gênesis? Vamos observar isso de uma forma bem específica. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: uma só língua, um só povo. Gênesis capítulo 11, versículo 1. Você percebe que o povo desobedece. A segunda geração se afasta da presença de Deus. E é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que era somente uma língua, um só povo. Alguns estudiosos da língua acabam entendendo que todas as línguas, até mesmo as mais antigas, têm uma essência só. Ou seja, surgiram a partir de um dialeto, a partir de um idioma. Nós não sabemos qual é a primeira língua materna do mundo. Não temos como saber isso. Mas à luz da palavra de Deus, você percebe que o povo estava desobedecendo. O povo falava a mesma linguagem, a linguagem da desobediência e, claro, essa linguagem que afastava da vontade divina. A vontade divina era povoar a terra. E quando você olha para a Bíblia aqui, você percebe um pequeno problema. A gente precisa entender essa linguagem do Gênesis para a gente. O texto de Gênesis demonstra para a gente que era objetivo de Deus, plano perfeito de Deus, que o homem se espalhasse sobre a terra. E aqui você percebe que era a ideia de Deus que o povo se tornasse um único povo, mas de uma maneira espalhada. Porém, a ideia humana era diferente da vontade de Deus. O povo queria se tornar um único povo, porém unido, desobedecendo à vontade de Deus de povoar a terra. O caso aqui é o caso da desobediência. E à luz da palavra de Deus, você percebe que isso aqui em Gênesis capítulo 11 é o reflexo de uma atitude do anticristo lá na frente que nós vamos estudar em Apocalipse, por exemplo, capítulo 13. O anticristo tem o objetivo de unificar a terra, mas unificar a terra para desobedecer à vontade de Deus. E o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 11? O povo está unido, porém não para obedecer, não para agradar a Deus, mas para desobedecer aquilo que Deus tinha mandado fazer. E você olha para a Bíblia, você percebe que a vontade de Deus é que a sua glória se espalhe pelo mundo. A vontade do inimigo é que essa glória não seja divulgada. Então, na vontade divina, você acaba percebendo que Deus tem um desejo, Deus tem um plano, povoar a terra. E quando você observa a luz da palavra de Deus, você percebe que o homem agora está caminhando para a desobediência. E isso acabou desagradando o Senhor. Eu espero que você tenha compreendido esse primeiro subtópico. Vamos agora para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a construção de Babel. Você observa à luz da palavra de Deus que a descendência de Noé, ela acaba produzindo a construção, então, de Babel. Gênesis capítulo 6, versículo 14 ao 16. Você observa em Gênesis capítulo 6, versículo 14 a 16, à luz da palavra de Deus, que os descendentes de Noé foram capazes de construir a própria arca. Agora, eles são capazes de se unirem para construir uma grande torre conhecida e apelidada biblicamente como Babel. O território aqui é o território antigo da própria Babilônia, de acordo com alguns arqueólogos. Mas à luz da palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia essa visão de construir um local para fugir, por exemplo, de um segundo dilúvio. E a ideia dessa construção era para que essa torre arranhasse os céus, chegasse até as alturas, chegasse até o trono de Deus. Então você percebe que essa geração desobediente, ela entendia e compreendia que Deus estava nas alturas.
Deus estava nos céus e eles queriam chegar ao trono da glória com os seus métodos, com os seus meios, das suas maneiras. Observa bem o que a gente pode aprender aqui e retirar de lições para aplicar na vida dos nossos alunos. A nossa geração é uma geração muito inteligente, semelhante aos filhos de Noé. A nossa geração tenta conquistar a salvação, hoje em dia, com os seus métodos, com as suas maneiras, dos seus jeitos, com as suas habilidades. E você percebe que tentando conquistar com as suas habilidades, eles não conseguem alcançar o trono da glória de Deus, o trono da salvação. Observe que a Bíblia faz questão de dizer que a salvação não é conquistada por obras, por construções, mas a salvação é conquistada por arrependimento e obediência. E aqui nessa geração não tem arrependimento, não tem obediência, muito parecido com os nossos dias. A nossa geração precisa propagar então esse arrependimento, essa obediência, e nós temos que fazer isso à luz da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa usar você na escola bíblica. Vamos avançar agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na classe dos adultos. O terceiro e último ponto da nossa lição da classe dos adultos vai falar sobre a intervenção de Deus em Babel. E esse ponto vai demonstrar como Deus age, como Deus opera, e também nós vamos reconhecer a sua soberania. E vamos observar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na escola bíblica dominical: a confusão das línguas. Esse é o primeiro subtópico. Ele está baseado em Gênesis capítulo 11, versículos 5 ao 7. Você percebe que Deus intervém de forma magnífica, gloriosa e maravilhosa. Deus intervém na comunicação humana. Deus intervém na língua. Ele confunde os idiomas. Ele confunde, na realidade, o idioma original, transformando em vários idiomas para que o povo não pudesse mais se comunicar. E você observa, à luz da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 9, versículo 11, que aquela geração dos filhos de Noé se esqueceram da palavra de Deus, se esqueceram de observar o que Deus tinha prometido. E a nossa geração também, às vezes, se esquece de observar o que Deus tinha prometido. Às vezes a gente precisa observar isso. Deus tinha prometido aos filhos de Noé não destruir mais a terra. E aqueles filhos de Noé, aquela geração má, estava construindo uma torre e propagando ao povo, através da sua língua, que Deus iria destruir mais uma vez toda a terra. E por isso estavam sendo construído Babel. Agora, à luz da palavra de Deus, você percebe que Deus intervém, confundindo então as línguas, não destruindo o povo, mas fazendo com que o povo se espalhasse pelo planeta, voltando então a obedecer à sua soberana vontade. E essa apostasia que afasta então para esse conhecimento da verdade de Deus é uma apostasia que leva as pessoas a fazer atrocidades, a desobedecer a Deus, a construir, por exemplo, torres como Babel. Mas Deus intervém em misericórdia, ao invés de julgar com o juízo divino através da sua ira. Deus então trabalha de uma forma diferente e engraçada. Deus confunde as línguas, e essas línguas acabaram então sendo o motivo para a separação dos povos. Cada um se ajuntou com aqueles que falavam o mesmo dialeto. Observe isso na palavra de Deus. Vamos observar agora o segundo subtópico do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o efetivo povoamento da terra. Você observa que aquela geração aqui nesse segundo subtópico, então, por causa dessa confusão das línguas, se afasta. Por causa dessa confusão das línguas, ao invés de se reunirem em um único lugar, eles se espalham sobre a terra, obedecendo então à soberana vontade de Deus. Ao invés de estarem reunidos em um único lugar, eles agora se espalham. Observe agora o Novo Testamento. O Novo Testamento, de acordo com a Bíblia, em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20,
Olha o que Jesus diz para os discípulos e para a sua igreja. Ele diz que a igreja não poderia ficar somente em Jerusalém, mas ir pelos confins do mundo compartilhando o evangelho. Aquela primeira geração precisava ir para os confins da terra. Agora, no Novo Testamento, você percebe que há um mandamento de Deus em que a igreja deve obedecer esse mandamento de se espalhar pelo mundo, compartilhando as boas novas. Então a gente percebe nesse segundo subtópico que era a vontade de Deus em que o povo conhecesse o planeta, em que o povo conhecesse o mundo que Deus criou. E agora a gente vai avançar então para o terceiro e último subtópico, aqui da lição de número 9 da classe dos adultos, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a eleição de Sem, um dos descendentes de Noé. Olha para a Bíblia e observe o texto bíblico. Gênesis capítulo 11, versículo 26 ao 30. Daquela geração que tinha desobedecido a Deus, agora após a confusão das línguas, Deus então elege Sem para ser exatamente aquele que iria levar a semente adiante até Jesus. De acordo com Lucas capítulo 3, versículo 23, você vai perceber dentro da palavra de Deus que Deus então separa exatamente a descendência de Sem para que essa descendência seja a descendência portadora do Messias, a descendência que iria levar o Messias adiante. Observe na Bíblia que Deus então escolhe daquela geração corrupta um homem que se consagra, um homem que se separa, um homem que agora tem o objetivo de levar o Messias. E dentro da Bíblia a gente acaba percebendo uma coisa que é maravilhosa. Deus sempre planejou, antes mesmo da criação, o plano da salvação. Antes mesmo do homem pecar, já estava no plano de Deus que o homem pudesse ser salvo através de Cristo, através do Messias. Então, nessa lição, a gente está aprendendo algo que é interessante. A gente percebe que as pessoas que foram criadas por Deus tiveram uma nova chance, elas se afastaram da presença de Deus. Porém, em todo tempo, Deus vai lá e intervém com a sua soberana vontade para que o povo volte para o seu objetivo, para que o povo volte para o seu querer. A confusão das línguas é esse Deus trabalhando para que o povo retorne ao seu desejo. E agora, com a eleição de Sem, você percebe que Deus está colocando o seu plano em prática, o seu plano de nos resgatar para a sua glória. Em todo o tempo na Bíblia você percebe que o homem está tentando se afastar, está se corrompendo com o pecado, está sendo levado a distante, está sendo levado para bem longe da presença de Deus, mas você percebe na Bíblia que em todo o tempo Deus está puxando de volta, Deus está resgatando, Deus está colocando no centro, Deus está apontando para Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com a aula de hoje da Escola Bíblica Dominical. Um beijo no teu coração. Já quero lembrar você que a gente já está se preparando aí para o segundo trimestre da CPAD em 2020. Ao segundo trimestre vai ter um tema muito importante. Se nesse a gente está trabalhando antropologia, no próximo nós vamos trabalhar o tema de eclesiologia, doutrina da igreja, e nós vamos trabalhar um tema muito legal, a igreja eleita. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você. A próxima aula já está disponível aí, tá? Que Deus te abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus.